Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados. Avisos têm sido bem poucos, né? Mediante a situação, mas essa sexta-feira nós tivemos aqui a rede de casais, né? Quem esteve na rede de casais? Foi bênção, né? Glória a Deus, foi bênção. Nossa rede de casais aqui, falando um pouco sobre caráter. Foi muito de Deus. E a gente aos poucos estamos retomando, né? Todas as nossas redes já estão presenciais, no nome de Jesus. Queridos, o aviso mais próximo que a gente precisa estar falando para vocês é que estamos concluindo, né, terminando o mês de agosto, e o mês de setembro está para chegar, e nós temos o nosso Adoração Profunda, que será no dia 19, amém, irmãos? Dia 19, Adoração Profunda, e nós chamamos carinhosamente de AP, né, o nosso AP, a nossa Adoração Profunda, e você não pode ficar de fora disso, né? Queira ofertar ao Senhor durante o ano inteiro. Olha só, durante o ano inteiro você vai estar fazendo uma oferta ao Senhor de 12 horas de louvor e adoração a Ele. Ele é digno, sim ou não? De muito mais do que isso, né, irmãos? Muito mais do que isso. Mas vai ser um momento que você vai poder fazer isso. Um momento que você vai poder dizer assim: eu estarei ofertando 12 horas ao meu Senhor. E vamos enxergar os céus que estão sobre as nossas cabeças de louvor e adoração, para mudar as atmosferas que estão ao nosso redor. Amém? Nós cremos muito nisso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em que momento nós começamos a fazer isso? No momento onde aqui, essa região que nós estávamos, era uma região de extrema violência. A gente só via os depoimentos dos irmãos da igreja que foram assaltados, que levaram o celular, né? Homicídios aqui muito grande, questão, né, muito escancarada do tráfico aqui. E nós começamos a profetizar sobre este lugar. E uma das formas que nós começamos a fazer foi através desse ato de adoração ao Senhor, de atos proféticos ao Senhor, clamando e profetizando sobre uma mudança na nossa geografia. E o Senhor tem sido bom conosco, porque não é que em todo, mas o nosso território não é mais o mesmo, amém, irmãos? Não é mais o mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Então não fica de fora, porque é um momento muito profético do Senhor, né? E a gente vai ter todos os nosso ministério, né, de adoração, os grupos, que nós temos alguns grupos no ministério de louvor e adoração, todos eles estarão, e também alguns ministérios amigos, né, que estarão aqui conosco, né? Vai estar o Rodolfinho da IBCJ, vai estar o pastor Cláudio Casca da 61, vai estar o pessoal do Ministério Base, e vai estar também o pessoal do CC Videira, que vai estar aqui com a gente também. Amém, irmãos? Então não fica de fora não. Te organiza, trava essa data, vai ser um sábado. Trava essa data, consegue essa folga, negocia essa folga e faz essa oferta ao Senhor. Amém? Amém. Então é isso. Nós queremos apenas aqui conhecer hoje as pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Por favor, não se constranja, mas fica de pé para que a gente possa conhecer você, por favor, como igreja, né? Fica de pé. Nós queremos conhecer vocês. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Há uma família aqui. Sejam bem-vindos, tá bom? Sintam-se abraçados aí e ficam em casa, se sintam em casa e em família, no nome de Jesus. Deus abençoe. Vocês vão receber uma fichazinha aí pelo pessoal da recepção, e é uma fichazinha para você preencher, tá? E depois você devolver para a gente, que é uma forma da gente ter seu contato. Glória a Deus.
Amém. Eu queria que você, por alguns minutos, você pudesse fechar seus olhos nesse momento e que você pudesse consagrar agora a sua mente, seu coração à pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Talvez você esteja aqui, mas esteja com muitas ansiedades no seu coração, com preocupações, né? Com tantas coisas que talvez precisem acontecer e que talvez muitas delas também tenham roubado até a tua paz. Mas nesse momento eu quero declarar que seja derramado sobre a tua mente e sobre a tua alma a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor. Venha sobre a vida de cada pessoa, venha sobre a mente, venha sobre o coração de cada pessoa. Meu Deus, que nesse momento nós possamos lançar diante de Ti todas as nossas ansiedades. Porque Tu tens provado que Tu tens cuidado de nós. E a nossa ansiedade, ela não acrescenta nenhum tipo de solução, ó Deus, naquilo que nós precisamos resolver. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu possas estar trazendo cativo essas mentes e esses corações. A voz do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, e que, ó Deus, essa palavra encontre repouso em um território do coração que eu quero declarar nesse momento que é uma terra fértil. Quero declarar que o solo do teu coração é uma terra fértil para receber a boa semente do Senhor. E que essa semente, ela irá florescer a 100 por 1 sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai ser aqui muito mexido em alguns conceitos, em alguns pensamentos, em alguns entendimentos, mas muita coisa vai ficar clara para nós aqui, no que diz respeito ao coração do Senhor, a como o Senhor, Ele nos sonda, a como o Senhor, Ele nos conhece. Amém? E eu estava mandando aí o título, né, para a gente registrar, e o pessoal do YouTube já está aí com a gente. E o título dessa mensagem é um título muito sugestivo, né? E talvez quem olha esse título, talvez aí no YouTube, esteja pensando aqui, eita, o negócio aqui vai ser poderoso, vai ser bênção de Deus. E não vai deixar de ser, vai ser. Mas essa palavra é: pede-me o que queres. Esse é o título dessa palavra hoje, né? Onde talvez, lendo assim, né, traz para a gente uma percepção muito desejosa no nosso coração. Mas vamos caminhar na palavra e ver o que é que o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu quero que você possa abrir lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 2. A partir do verso 2, para que a gente possa entender o contexto do reinado de Salomão que estava por começar. Ok? 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 2. Tá? Você pode acompanhar aí. E eu vou ler aqui, tá? Diz o seguinte, diz: falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo o Israel e cabeças de família. Amém, irmãos? Ou seja, todas as autoridades de Israel, todas as pessoas investidas de autoridade, os capitães de 100, de 1000 juízes, os príncipes e também aqueles que são cabeças de família. No verso 3 ele diz: e foi com toda a congregação
ao alto que estava em Gibeão. Ou seja, além de todas as autoridades, ele levou também o povo. Ele levou também a congregação, o povo, né? E ele diz, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Criate-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele quantos holocaustos? 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Amém? Amém. Eu li esse texto um pouco longe para te colocar dentro desse momento, para te colocar dentro desse cenário que estava acontecendo, porque Salomão estaria iniciando o seu reinado. Estaria substituindo o reinado de seu pai Davi, né? E naquele dia, Salomão reúne todas as autoridades, a congregação, e sobe para o monte Gibeão. E ele sobe onde estava lá também o lugar de adoração. Ele sobe com o povo e as autoridades para adorar o Senhor. Amém? E diz o texto, e ali consultaram o Senhor, mas não apenas consultaram. Salomão chega e ele faz uma oferta de sacrifício de 1000 holocaustos. 1000 sacrifícios. 1000 ofertas de sacrifício ao Senhor. E ali eles adoraram. Ali eles adoraram ao Senhor. Por quê, queridos? Porque, como eu tenho falado, em um momento onde o povo ia para adorar ao Senhor, ia para consultar ao Senhor, eles tinham uma cultura muito bem definida no seu coração. E a cultura era essa, eles não iam com o entendimento de receber alguma coisa, eles iam com o entendimento de oferecer alguma coisa. Então, antes de mais nada, eles ofereciam ao Senhor. Eles ofertavam ao Senhor. Eles entendiam que eles tinham que perder alguma coisa para o Senhor, né? A atitude era outra, era de oferecer, era de sacrificar, de ofertar, né? E aí, será que Deus, ele não vai se revelar, ou não vai responder, né, a essa pergunta, né? Porque será que isso tem a ver ou não com a atitude de sacrificar primeiro? Porque o texto diz que depois que ele oferta os 1000 holocaustos ao Senhor, no verso 7 diz, naquela mesma noite. Durante o dia inteiro o povo estava adorando ao Senhor, ofertando e sacrificando ao Senhor. E quando Salomão, ele vai dormir, porque 1 Reis declara que o Senhor apareceu a ele em sonho. E diz, naquela mesma noite apareceu o Senhor, o Deus, a Salomão, e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Para aqui e olha para mim. Você já imaginou se Deus aparece para você e faz essa pergunta para você? Foi assim que o Senhor parou para Salomão e perguntou. Ele perguntou a Salomão, pede-me o que queres.
que eu te dê. Me diga uma coisa. Você já parou para imaginar isso? Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Será que Deus, Ele pode fazer essa pergunta para todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Ainda bem que vocês estão conscientes disso. Me diga uma coisa. Será que você está pronto para que o Senhor faça uma pergunta dessa? Ei, será que você está pronto para que Deus possa fazer uma pergunta dessa para você? Quem acha que está pronto? Graças a Deus, porque nós temos a honestidade, a maturidade para reconhecer que nós não estamos prontos ou não para uma pergunta dessa feita por Deus para cada um de nós. Porque, queridos, você tem dúvida de que Deus, Ele sonda o nosso coração? Sim ou não? O Senhor, Ele sonda o nosso coração. E a própria palavra fala disso, amém? A própria palavra, ela fala disso. O Salmo 139, ele diz, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras todos os meus pensamentos. Ele diz, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, amém, irmãos? E o Senhor, Ele não é irresponsável para fazer um pedido desse para quem não está pronto. Porque ia ter muita gente pedindo a numeração do número da Mega Sena. Né? Ia ter muita gente que queria que o Senhor pudesse fazer uma plantação de barrinha de ouro no seu quintal. Ou seja, e tantas outras coisas que talvez nós poderíamos estar colocando diante do Senhor. Mas isso aconteceu de fato na vida de um homem de Deus, que nesse tempo diz que ele amava o Senhor. Amava de verdade ao Senhor e queria servir ao Senhor e ao seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e aqui talvez alguns irão se lembrar, porque quando o Senhor estava falando essa palavra para mim, eu me lembrei, que na minha época, de adolescência, a televisão, ela não era tão suja feito é nos dias de hoje. E a gente tinha programas, que a gente podia assistir sem receber contaminações tão grandes como nos dias de hoje. E tinha um programa que eu assistia, que era chamado Gini é um Gênio. É o novo, né? Mas não era só esse. Isso era um dos programas que tinham, que era maravilhoso assistir. Eu era apaixonado por Gini, eu achava a Gini linda. Digo, meu Deus, um gênio e uma gênia dessa. Mas eram programas, queridos, que não tinham essa carga de malignidade que tinha. A gente assistia Gini é o Gênio, a gente assistia Túnel do Tempo, a gente assistia Terra de Gigantes.
Tem muita gente aí que está ficando saudosa aí com esses programas que a gente assistia, não é? Que eram programas bons de assistir. E o meu sonho era ser Major Nelson. Eu digo, meu Deus, eu podia ser Major Nelson. E depois vim descobrir que eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira por causa de Major Nelson. Mas era maravilhoso. E interessante que esse programa de Gina Eugênio, o Major Nelson tinha uma gênia, rapaz, que ela fazia tudo o que ele pudesse querer. E o trabalho dele era controlar o gênio. Ele não queria que a gênia interferisse na vida normal dele. Olha só que coisa. Completamente contraditório, né? Porque se a gente tem um gênio da lâmpada, poxa, vai realizar todos os meus desejos, vai facilitar a minha vida, vai fazer tudo. Não, o problema dele era controlar o gênio, que queria fazer tudo da forma mais fácil. Ele às vezes prendia ela dentro da garrafa. Olha só. Olha só que coisa. Esses eram os tipos de programas que a gente assistia, né? Na minha geração. Mas eu fico imaginando, né? Se a gente tem uma opção igual a essa. De ter um gêniozinho da lâmpada que pudesse realizar os nossos desejos, os nossos anseios, resolver os nossos problemas, né? Solucionar tantas coisas de uma forma mais fácil, né? Ou de realizar um pedido que porventura, né, pudesse ser colocado diante de nós. Mas essa situação foi uma situação que aconteceu com um rei que se achega diante do Senhor e que já mostra o seu despreendimento em relação ao Senhor e o seu coração em relação ao Senhor. Porque naquele momento, talvez Salomão, ele não precisasse ser tão extravagante de oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Mas ali já estava sinalizando um despreendimento em relação ao Senhor. Você tem dúvida de que isso mudou um pouco o cenário? Sim ou não? Porque um cara que não tem despreendimento em ofertar, em oferecer algo ao Senhor. Total despreendimento. E o Senhor, sem sombra de dúvida, sondou o seu coração. E o livro de Reis, ele fala, porque Reis e Crônicas está falando da mesma história, e às vezes com determinadas colocações um pouco diferentes da outra. E o livro de Reis, ele diz o seguinte, que estas palavras agradaram ao Senhor. Que palavras? As palavras que Salomão, ele falou para o Senhor. Né? Quando o Senhor chega para Salomão e pergunta para Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. O que foi que Salomão respondeu ao Senhor, queridos? O que foi que Salomão respondeu ao Senhor? Né? Porque isso é importante de nós entendermos o que é que aconteceu naquela noite. E Salomão falou da benevolência que o Senhor havia tido com o seu pai Davi. E de tudo que o Senhor tinha feito e as promessas a Davi. E no verso 10, desse mesmo capítulo, Salomão chega para Deus e disse, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, e julgar, e para que eu possa julgar este grande povo. E o Senhor diz que estas palavras agradaram ao Senhor. Amém, amados? Deixa eu lhe dizer uma coisa. As palavras, elas não agradam por si só, ou não agradam apenas sozinhas. Palavra nenhuma agrada ao Senhor sozinha. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que palavras sem motivação do coração, elas não agradam ao Senhor. Você está entendendo? Porque nós podemos simplesmente lançar muitas palavras ao vento, que são meras palavras. Mas o que o Senhor, Ele vai estar sondando
Como fala o Salmo 139, Ele sonda, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe os nossos procedimentos. Às vezes a palavra não chegou ainda, mas o Senhor já conhece. E no verso 11, disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração. As palavras agradaram ao Senhor, mas o desejo do coração de Salomão impactou muito mais ao Senhor do que as suas palavras. E o Senhor declara isso para ele: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens, honras, nem a morte dos teus inimigos, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Amém, amados? Hoje eu não quero falar sobre sabedoria, mas eu quero falar sobre uma atitude do coração. Sobre uma atitude do coração. Sobre desejos e anseios do nosso coração. Onde Deus está sondando, provando o tempo inteiro esses desejos e anseios do nosso coração, porque essas duas narrativas, essas duas palavras, elas agradaram ao Senhor, agradaram as palavras que Ele falou, mas agradaram também o desejo do coração. Porque de que adianta nós falarmos algo que não é desejo do nosso coração? Estamos falando por falar, estamos falando apenas para agradar, mas aquilo não se tornou verdade dentro de nós. E isso o Senhor, Ele considera. Isso o Senhor, Ele sonda. Isso o Senhor, Ele perscruta dentro do nosso interior. Mas foi exatamente isso que Ele percebeu no coração de Salomão. Porque este foi o desejo do teu coração. E queridos, isso tem muito a ver com as orientações que Davi fez para Salomão. Porque antes de Davi partir, Davi, ele trouxe orientações importantes para Salomão. E dentre elas, o Senhor fala para Davi, o Senhor fala para Salomão, através de Davi, diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro. Olha o que é que o Senhor estava falando para Salomão através de Davi. Davi fala para Salomão: meu filho, tu conheces o Deus do teu pai. Você viu o Deus que se revelou na minha vida. Mas eu quero te dizer, serve a Ele de coração íntegro. Amém, irmãos? Coração íntegro, alma voluntária. E Davi diz, olha o que é que Davi diz para ele: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, Ele rejeitará você para sempre. Então, o próprio Davi traz essa palavra, uma palavra que era uma palavra de destino para Salomão, uma palavra que ele precisava palmilhar essa palavra no desafio de reinar sobre Israel. A integridade de coração. E isso o Senhor viu em Salomão. Amém, irmãos? Porque o Senhor não seria irresponsável sem sondar um coração para chegar e dizer: pede-me o que queres. Um coração íntegro diante de Deus. Um coração que estava falando a verdade do seu coração. Amém, irmãos? Então, a gente precisa entender uma coisa também. Talvez a importância da resposta de Salomão para Deus, no que o Senhor havia perguntado para ele, talvez a importância não esteja só naquilo que ele pediu, mas talvez a importância está naquilo que ele não pediu. Amém? Porque o Senhor, Ele não trouxe relevância apenas naquilo que Ele pediu, mas o Senhor trouxe relevância naquilo que Ele não pediu.
E o Senhor chega para ele: por que tu não me pedistes? Ei, você está entendendo? Você está percebendo que a gente de repente entende que tem coisa que nós não precisamos pedir para Deus? Ei, tem coisa que nós não precisamos pedir para Deus. Se Ele conhece, tem coisa que nós não precisamos pedir para Deus. Se Ele sabe, tem coisas que nós não precisamos pedir para Deus. Mas tem coisas que nós precisamos pedir para Deus. E o Senhor declara, olha, o Senhor fala algo que Salomão não falou. E o Senhor declara para ele: olha, por que tu não me pedistes riquezas, bens, honras, a morte dos teus inimigos, longevidade para ti? Por que tu não me pedistes isso? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez quase a totalidade das nossas petições ao Senhor sejam de coisas que nós queremos, ou coisas que nós precisamos, ou coisas que nós anseiamos. Sim ou não? Mas talvez estejamos perdendo o foco e deixando de pedir algumas coisas que talvez o Senhor esteja esperando e aguardando que nós venhamos a pedir. Que talvez a ansiedade de Deus seja semelhante a essa. Por exemplo, Senhor, trata com meu orgulho. Essa é uma oração comum. Senhor, trata com meu temperamento explosivo. Senhor, emudece a minha boca de murmuração. Senhor, remove a inveja que se instalou na minha alma. Senhor, remove a minha dureza de coração que me impede de perdoar. Será que nós temos feito esse tipo de oração e esse tipo de pedido ao Senhor? O Senhor fala para Salomão e diz para Salomão: por que tu não me pedistes riquezas? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. E nesse texto que o Senhor diz que não pode servir o Senhor e a dois senhores, o Senhor diz: a Deus e às... Exatamente. E ei, preste atenção. A partir do momento que você chega para Deus e diz: Senhor, não me leva a mal não, mas eu quero ficar rico. Você está demonstrando que aquilo é uma prioridade para você. Sim ou não? Sim ou não? E o Senhor, ele talvez fique pensando: puxa vida, Ele está me pedindo isso, então isso deve ser importante para Ele. Isso deve ser relevante para Ele. Ele não me pediu outra coisa. Ele não me pediu para me conhecer. Ele não me pediu para que eu pudesse revelar as coisas que eu tenho para revelar para Ele. Ele não me pediu para que Ele pudesse desvendar as coisas concernentes à minha presença e à minha glória.
Ele não me pediu santidade. Ele não me pediu para me conhecer e prosseguir no meu conhecimento. Mas Ele me pediu para ser rico. Então, ninguém pode servir a dois senhores. E depois, Ele fala riquezas e bens, sabe? Porque o Senhor também fala que tem coisas que há de riquezas e bens que a traça e o ferrugem não corrói, porque são eternas. E geralmente as coisas que são eternas são aquelas que nós não conseguimos tocar e pegar. Ele fala também sobre a questão exatamente desse acúmulo de coisas, de ter o desejo de possuir, de ter. Bens é aquele anseio de você ter e você poder mostrar que você tem. E ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas ajuntai tesouro lá no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, onde os ladrões não podem roubar. E ele diz também sobre honras, reconhecimento, honra, status quo, posição de destaque, de proeminência, honra. Ele disse: tu não me pedisses honra. E a palavra de Deus diz que quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o que vos sirva. Que aquele que quiser ser o primeiro tem que ser servo de todos. E outras coisas. A morte dos inimigos, já imaginou isso, gente? Misericórdia. Gente que a gente tem raiva e deseja mal. Mas aqui não tem disso, não. Aqui no nosso meio não tem dessas coisas. Né? Que os nossos inimigos não se deem bem. Onde o Senhor diz: olha, oferece a segunda face. Enfim, queridos, o Senhor, Ele revela isso para Salomão e diz: por que tu não me pedistes essas coisas? Mas tu me pedistes sabedoria e conhecimento são dados a ti. Mas eu também vou te dar riqueza, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, depois de ti não haverá igual. Olha só, o cara não pediu nada disso. Aí o Senhor disse: você não me pediu, mas eu vou resolver lhe dar. Você não tocou e não falou nada disso, mas eu quero te dizer, eu decido que eu vou te dar. Sou eu, é deliberadamente eu, é decisão minha. Queridos, nós precisamos estar prontos para receber o que o Senhor quiser nos dar. Amém ou não? E o Senhor decidiu a Salomão: você não me pediu, mas eu vou te dar. E essa decisão é minha. E a gente precisa estar pronto para receber o que o Senhor, Ele quer nos dar. Ele quis dar a Salomão o que ele não pediu. Então a gente precisa saber que Ele decidir, Ele vai fazer da forma dEle. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Me leva a crer que talvez, quanto menos te interessar, mais Ele vai te dar. Faz sentido isso? Aquilo que menos te interessar, Ele disse: já que tu não te interessa, eu vou te dar. Porque essa foi uma decisão do Senhor. Foi uma decisão de Deus. Naquilo que Salomão não se mostrou interessado em seu coração, amém, irmãos?
Porque isso faz a diferença, foi no seu coração. E olha, deixa eu te dizer, se você for ler a história de Salomão, você vai ver que Salomão experimentou de tudo. Você vai ler o livro de Eclesiastes, você vai ver, Salomão experimentou de tudo. E diz o texto que ele realizou grandes obras, que ele se engrandeceu sobremaneira, foi reconhecido pelos quatro cantos da terra, foi honrado. Ele mesmo testemunha e diz que ele não privou nada que os seus olhos desejaram. Nada que os seus olhos desejaram, ele se privou. E ele viveu tudo o que ele podia viver. Experimentou todos os prazeres dos homens. Todos estão escritos. Tudo que ele experimentou, todas as suas realizações, todas as suas obras, todas as suas construções, tudo. E no final de tudo, ele chega a uma conclusão. Qual foi a conclusão que ele chegou? Tudo é vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Olha que conclusão. O homem mais sábio da história chegou a essa conclusão. Ele disse, olha, tive tudo isso, experimentei de tudo isso, e cheguei à conclusão que isso é apenas vaidade humana, vaidade hedonista, humana. Não me acrescentou. Eu me sinto correndo atrás do vento com todas essas coisas. Mas ele chega a uma conclusão simples, muito simples. E a conclusão que ele chega em Eclesiastes 2, verso 24, veja que conclusão simples ele chega depois de descrever tudo o que ele fez e tudo que ele experimentou. Ele chega a uma conclusão. E ele diz, nada há melhor para o homem. Eclesiastes 2, a partir do verso 24. Ele diz, olha o que é que ele diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Coisa simples. Você trabalha, aí você come, você bebe do seu trabalho. Você goza, a sua alma goza. E ele diz, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Mas ele também chega a uma conclusão. Em Eclesiastes 5,19, ele também chega a uma grande conclusão depois de tantas coisas. Ele entendeu, ele disse, olha, eu tive e experimentei tudo isso, mas se eu tivesse o meu trabalho, e eu comesse e bebesse, e gozasse do meu trabalho, eu entendo que isso é fruto das mãos de Deus. Porque ele diz, olha, porque em cima de tudo isso, a coisa mais importante é que o Senhor dá sabedoria e conhecimento àquele que lhe agrada. E depois ele chega a essa conclusão. Em Eclesiastes 5, verso 19, ele chega a uma conclusão que é tremenda. Porque ele diz
Quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém, amados? Vai existir este a quem o Senhor deseja conferir, e não vai ter mal nenhum nisso. Amém ou não amém? Vai existir este a quem Deus, Ele não precisará se privar de conferir riquezas e bens. Eu desconfio que vai ser para aquela pessoa que talvez não tenha interesse nessas coisas. Eu desconfio só desconfio, tá? Que pode ser, que vai ser para uma pessoa que talvez não esteja com o seu coração muito postado nisso. Pode ser, tá? Mas, se acontecer, diz que é presente de Deus. Ei! É presente. Porque essa palavra aqui, dom, significa presente. O Senhor vai presentear essa pessoa. Assim como Ele decidiu presentear Salomão. Disse, tu não me pedisse nada disso não. Tu me pediu sabedoria e conhecimento. Mas eu vou te dar, porque isso é um presente meu. Porque você sabe de uma coisa, você pode até pedir algo para você, mas você tem que entender que aquilo que você pede para você tem que ter um objetivo. E o que Salomão pediu para ele tinha um objetivo que não era para ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O objetivo era outro. Porque Salomão havia colocado, Senhor, eu preciso, porque eu me sinto igual uma criança, com tamanha responsabilidade sobre este grande povo para julgar, para ter discernimento, para ser justo, para que o meu reinado seja justo com o teu povo, não é para mim. Então, queridos, Deus considera algo que nós pedimos que não é para nós. Ei, você está entendendo? Porque Deus, Ele tem compromisso com o seu povo. Quando nós nos propomos a fazer, a realizar algo, isso não pode ser apenas como uma realização pessoal, como um troféu pessoal. Isso tem que alcançar pessoas, isso tem que transformar pessoas, isso tem que mudar a vida de pessoas. Isso não pode apenas impactar a sua vida, isso precisa reverberar na sua geração, isso precisa alcançar um povo, uma nação. Você entende isso? E você acha que Deus vai se privar de dar, de conceder, de confiar, de presentear, se a motivação e a intenção do teu coração não vai ser para você? Porque Salomão, ele poderia, não, Senhor, porque eu quero ser o homem mais sábio do mundo. Porque eu quero ser o cara de maior entendimento e conhecimento. Eu quero que o meu nome se eleve. Não. Ele disse, não, Senhor. Eu quero julgar o teu povo. É o teu povo. Essas palavras agradaram o coração de Deus. Você entende? Você entende isso?
Queridos, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem uma coisa que no meio disso tudo é muito interessante, né? Porque todas essas coisas talvez tenham muito respaldo em algo que talvez tenha diferido de Davi. Porque, deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor, Ele não chegou para Davi para pedir a Davi: Davi, pede-me o que queres. Mas Davi fez alguns pedidos para Deus. E esses pedidos que Davi fez para Deus alcançaram Salomão. Queridos, tudo que nós fazemos vai gerar um desdobramento nas nossas gerações seguintes. Você entende isso? A responsabilidade que nós temos. Porque tudo que nós fazemos vai gerar desdobramento nas gerações seguintes. Davi fez alguns pedidos para Deus. Mas tem um pedido, que lá no Salmo 27, verso 4. Esse salmo é maravilhoso. Você precisa ler esse salmo todo e ver quanta coisa tremenda tem nesse salmo de Davi, que gerou, que reverberou sobre a vida de Salomão e trouxe para a vida de Salomão talvez uma jurisprudência para ele poder ter recebido de Deus uma pergunta: pede-me o que queres. Davi chega diante de um momento muito difícil na sua vida, na sua história, no seu reinado, na sua família. Diz a história que no momento até que o seu filho se levanta para tomar o seu próprio reino, de uma desestruturação dentro da sua própria família, do seu reino, de ameaças, ele diz: uma coisa peço ao Senhor. Salmo 27, verso 4 diz: uma coisa peço ao Senhor. Mas ele não para aí. Porque você sabe que tem uma diferença muito grande? Porque tem muita coisa que nós pedimos ao Senhor e nós ficamos esperando Ele dar. Mas a atitude de Davi não foi essa. Davi, ele declarou uma coisa. Olha só. Ele não pediu nada mais, ele pediu uma coisa. E ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Olha só. Porque a gente pode pedir, podemos ficar na zona de conforto e na nossa passividade, simplesmente esperando que o Senhor possa dar. Ele disse: não, não é isso não, Senhor, eu estou querendo te dizer que eu quero te pedir uma única coisa, mas tem algo aqui, que além de pedir, eu irei buscar. Eu irei fazer a minha parte para encontrar isso a qual eu estou pedindo e o que eu estou buscando. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a santidade do meu Senhor, e meditar neste lugar. Eu não preciso de nenhuma outra coisa.
Ei, Davi também não pediu riquezas, Davi também não pediu bens, Davi também não pediu honra, Davi também não pediu a solução da crise no seu reino, a solução na crise da sua família, e ele poderia até pedir tudo isso, mas ele relevou todas estas coisas e disse diante de Deus: eu peço uma coisa só, e eu irei buscar com toda a intensidade da minha alma, com toda a força que há em mim, com todo o meu entendimento, e isso para mim é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu dou o meu reino, eu dou tudo para que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Senhor, e nela eu possa contemplar a tua beleza. Meu irmão, hoje está sendo revelado a você segredos do coração de homens que obtiveram de Deus, que marcaram a história, que marcaram a sua geração, por desejos, por motivações e intenções corretas nos seus corações. Será que isso pode ter impactado o coração de Salomão? Porque eu vi do fim para o começo. Será que isso impactou a Salomão? Que talvez vivenciou momentos difíceis, mas que recebeu do seu próprio pai uma palavra. Você viu o Deus do seu pai, então serve a Ele de coração íntegro e de alma voluntária. E se tem algo que foi mais relevante para mim do que qualquer outra coisa, se tem algo que eu pedi ao Senhor, foi que eu possa habitar. Não é apenas no dia de domingo, quando eu vou para o culto. Não é apenas no dia da reunião da célula, ou na reunião de quarta-feira. Ele disse: todos os dias, porque eu não sei viver se eu não estiver na tua casa todos os dias. E se você for ler o resto do salmo, você vai ver tudo o que Davi declara para o Senhor. Amém, meus irmãos? Mas eu quero te dizer, você não está livre de, porventura, o Senhor te visitar sobre os teus sonhos, porque essa palavra, ela está latente dentro do meu coração, porque o Senhor visitou a Salomão no seu sonho. Está lá em 1 Reis. O Senhor se revela para ele no seu sonho. Ei, o Senhor pode se revelar para você no seu sonho. E Ele pode perguntar para você. Se você estiver pronto, se você já estiver desprovido, se você já se tiver despido, se a maturidade do teu coração já estiver a um ponto de que
não vai mais brilhar no teu coração, dentro da tua alma, dos teus anseios e dos teus desejos, coisas que simplesmente são efêmeras, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos apegar não às coisas que são temporais, mas às coisas que são eternas, porque as coisas que são eternas são elas e que nós estaremos estabelecendo uma construção e um edifício na eternidade para Deus, e traça e ferrugem não vão poder corroer, ladrão não vai poder roubar, porque esses valores são os valores que permeiam o reino e permeiam o coração de Deus. Quando o nosso coração estiver pondo valores naquilo que realmente precisa, colocar valores, anseios, desejos, aí, ao homem a que o Senhor conferiu riquezas e bens, isso é dom de Deus, dom, presente de Deus, que Ele decidirá conferir, talvez para aqueles a quem o coração não esteja posto nestas coisas. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é buscar a vontade daquele que reina, daquele que é rei e senhor sobre a sua vida. Não dá para buscar um reino se não existir um rei. Ele precisa ser rei absoluto sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os anseios, desejos e sonhos do teu coração. Depois de Salomão ter vivido tudo o que ele viveu, ele chegou a uma sábia conclusão de vida. Ele chegou a trazer-nos um conselho. E no capítulo 12, ele traz um conselho de extrema relevância. Primeiro para os jovens, porque ele declara para os jovens, em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás que não tenho neles mais prazer. Então, jovem, tem jovem aqui? Tem jovem aqui? Eu, um jovem de 52 anos, cheio de vigor, cheio de vitalidade, instigado, entusiasmado para aquilo que o Senhor tem ainda para fazer e realizar através da minha vida. Tem jovem aí? Então o Senhor está te pedindo para lembrar. Lembra-te dele. Os dias do vigor e da força, para você oferecer o melhor para ele. Mas ele também diz, em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, ele diz, olha só o que ele diz: de tudo, ele está falando toda a sua experiência, e ele está dizendo, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós seremos responsáveis
por tudo que nós fizermos. Nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós seremos responsáveis pelas nossas decisões. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero, essa noite, te desafiar a no seu coração. Se você há de pedir alguma coisa ao Senhor, eu tenho certeza que agora você vai pensar 2 vezes antes de pedir alguma coisa para o Senhor. Davi, ele faz um outro pedido ao Senhor, e olha os pedidos de Davi. Ele, num salmo, ele faz uma oração, e na sua oração, ele declara para o Senhor: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Senhor, se tiver, denuncia, me mostra, me revela. Sabe o que ele está dizendo? Talvez eu não esteja enxergando, talvez eu não esteja vendo. E é assim, geralmente é assim. Nós não vemos, nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber, não conseguimos enxergar. Mas ele estava orando, essa era a oração dele. Veja se há em mim algum caminho mau. Talvez isso é o que você não deseja ouvir. Talvez o gênio da lâmpada te empolgue mais. Pede-me o que quiseres, talvez te empolgue mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que é que mais vai agradar os ouvidos do Senhor? É um pedido desse? Ou um pedido por uma casa, por um carro? O que o Senhor estará mais se alegrando e se agradando? É de uma oração: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Você me revela o número da Mega Sena, Senhor, agora. Está 35 milhões esse final de semana. O que é que mais agrada ao Senhor? Vamos. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Eita, que Deus resolveu nos imprensar hoje, não foi? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos ficar de pé. Eis que o Deus que sonda os corações, Ele está aqui hoje. Ei, o Deus que sabe o seu deitar e o seu levantar. O Deus que conhece os teus pensamentos. E o Deus que conhece os desígnios do teu coração. O Deus que experimenta e que checa se as nossas palavras condizem com o que está dentro do nosso coração. Porque chegou um momento
que o Senhor, Ele declarou para o seu povo, Ele disse: eu não consigo mais escutar as vossas orações. É misericórdia mesmo. Mas está lá no livro de Isaías: eu não consigo mais escutar as vossas orações. Eu não consigo mais receber o sacrifício de animais e o sangue derramado de animais. Os vossos cultos eu não consigo receber.